Fala galera, eu sou o Vitor Gonçalves e eu devo confessar, já tentei inverter o fluxo do chuveiro quando eu era criança. Eu sou a Tayana Brider e eu queria muito ter o cabelo do Shiryu. É, quem não queria, né? Pô, o cara cabelão. tem... Eu queria descobrir qual é a marca de shampoo que ele usa. É o Seve. Oi, eu Seve, patrocínio, porra, tá? Que Mentira, isso aí? gente, nem é tão boa assim. Oi! Muito bem, estamos aqui pra falar de Shiryu, de dragão! Cara, Shiryu, ele empolga, hein? Ele empolga. Cavaleiros do Zodíaco. Cavaleiros do Zodíaco. Faça elevar O cosmo do seu coração. Pois é, cara, isso aqui é... Olha só, né? Estamos aqui de camisetas do... Igual, par de jarra, inclusive, né? Só quem não aparece é o Shun. Tem motivo, né? O Shun, quem liga pro Shun? Ó, foi mal, se você gosta do Shun aí, beleza, tá? Mas... A gente vai falar aqui do Shiryu, que é um dos cavaleiros de bronze dos Cavaleiros do Zodíaco, um desenho ali da década de 80 que dominou a Rede Manchete na década de 90, né? Toda a cultura Cara, daquela época. Na verdade, se você for assistir Cavaleiros do Zodíaco hoje, lá, o Cavaleiro do Zodíaco na sua origem, né? Os primeiros episódios de tudo. Cara, que desenho, traço mal feito pra hoje, né? Pra hoje em dia, lógico. Puta, a parada era muito tosca. Várias vezes dá uns closes assim e você tem a cara torta lá do boneco. Não tem nada a ver. O ombro do Saga. O ombro do Saga, lá no episódio final. Quase quando eles estão nas batalhas das 12 casas. Cara, o Saga tem um ombro que é, sei lá, é mais do que o do Toguro, né? Sensacional. Mas muito bem, a gente vai falar do Shiryu, e o Shiryu tem diversas características que fazem pra gente ser reconhecido como o cavaleiro mais legal, né? O cavaleiro que a gente mais admira. Eu queria ser amigo do Shiryu. Eu também. Mas por quê? Tem muita gente que fala do Seiya. Tem. Inclusive, ouvintes aqui do Terapia Nerd que gostam muito do Seiya e já pediram o episódio do Seiya, né? Então eu não vou falar o que eu ia falar. Cuidado! Não, mas olha só. Não vamos espantar os ouvintes. Mas a gente pode revelar coisas surpreendentes, né? Não, mas o que eu ia falar é que o Seiya, ele pode ser até o personagem principal dos Cavaleiros do Zodíaco. Mas o Shiryu é aquele símbolo de tudo que a gente quer numa pessoa. A perfeição, o ideal, entendeu? Social que a gente quer dos outros. Daquela pessoa que tá do seu lado, entendeu? O Shiryu tem é colocado o personagem como o personagem mais sábio dentre os Cavaleiros de Atena. Exatamente. Ali dos Cavaleiros de Bronze, né? Só pra lembrar, Cavaleiros de Bronze, Prata e Ouro são medidos assim pela sua escala de poder, né? Ouro são os mais poderosos. E à medida que você vai tendo essa classificação, você vai tem elevando o seu cosmo. O seu cosmo, isso aí. Então, para que você atinja ali determinados patamares de poder, você precisa elevar o seu cosmo. E o Shiryu é um dos Cavaleiros de Bronze, defensores de Saori Kido, na verdade Atena, né? Encarnada em Saori Kido. E que ele tem características de ser honrado, ele valoriza as suas amizades muito, né? Valoriza demais. Né? Ele se sacrifica pelos seus amigos. Mas porque ele também tem uma história, aliás, todos eles, né? Tem uma história de, assim, em termos de infância, muito difícil, né? É verdade. Eles todos são órfãos. Não tiveram pais. Isso é muito curioso, né? Todos eles são órfãos. Então, isso faz com que eles se unam mais, né? Uns com os outros. E tornem aquela amizade ali, na verdade, é uma família. Eles se tornam uma família, né? Mas eles começam no torneio galáctico, né? Um pouco de história aí, pra quem não lembra. Lutando entre si. Lutando entre si e com uma baita arrogância. Muito todos eles se acham, né? Se acham. O Shun, as meninas amam o Shun, cara. Ele é popstar. Ele não fez nada. Ele não faz nada, ele só sabe gritar Ikki! Porra, que é mas isso, cara? Porque naquele momento ele ainda não tinha gritado Ikki. É verdade, depois ele começa... É só depois que o Ikki chega. Aí você repara que depois que o Ikki chega, todo mundo parou de falar do Shun.
É verdade. Ninguém mais aplaude lá. Show, você é lindo! O Ikki é sensacional, né, também. Mas deixa pra depois o Ikki e o Shu. O Shiryu, ele tem, por conta desse evento, dessa história dele construída também sem os pais, como os outros cavaleiros, os cavaleiros de bronze, né, ele tem essa relação muito intensa com os amigos, demonstra nessa relação uma sobriedade, uma sensibilidade muito grande com pessoas. Ele é muito sensível, muito sensível. E a relação dele com a Shunrei, né? Mais uma vez. Sim. Por trás de um grande homem é uma grande mulher. Uma grande mulher. Né? E um grande mestre. Ele tem um grande mestre. Claro. Libra. É a Libriana aqui falando, né? Mas eu preciso dizer uma coisa. Enquanto o Cavaleiro de Libra é o mestre ancião, né? Ali... O mestre das 12 casas, né, há quem julgue de maneira negativa, e aí problema é de quem julga, é o Saga de Gêmeos, que é o cavaleiro mais forte, e eu preciso admitir isso, afinal de contas, Gêmeos é Gêmeos, né? Mas na verdade, né, ali era Ares. Tudo bem, mas o Saga é incrível, ele é muito poderoso. O Saga é poderoso, mas o Saga... Ele é poderoso, só ele, entendeu? O que o Doku faz? O Doku, ele é tão poderoso, tão sábio, tão maravilhoso, que ele conseguiu transmitir todo o seu poder, todos os seus ensinamentos para quem? Shiryu. Shiryu, o melhor cavaleiro de bronze. Olha só. Mas é injusto. Quem que o Saga... Ele é mentor de alguém? Olha só, vocês que são geminianos aí ou que gostam do Saga vão concordar comigo. É injusto comparar um cara que tem mais de 200 anos, que é o Doku de Libra, com o Saga que tem 30, 20 e poucos, ou sei lá quantos anos ele tem. Então, vamos deixar isso pra depois. Tem poder. Vamos falar de Cavaleiro de Ouro depois. Shiryu, tudo bem, tem um mestre incrível. O Doku é, de fato, um cavaleiro sensacional. É o terceiro mais forte, na minha opinião, mas deixa isso de lado. Só pra ficar bem claro aí, né, tendências de voltar aos Cavaleiros de Ouro. Terceiro é o mais forte, Libra. Segundo mais forte, Shaka. O primeiro, Saga. Na verdade, se eu for olhar racionalmente, é o Shaka. De Virgem, depois é o Saga. Mas, enfim, o amor pelo meu signo me faz colocar o Saga em primeiro. Então volta pro Shiryu. Shiryu. O Shiryu, com essa sua... Ele é muito disciplinado. Muito disciplinado, bom ouvinte, muito determinado. Bom ouvinte. Sabe o momento que é pra ele ousar e passar dos limites que ora foram impostos a ele. Né, que fala, por exemplo, na luta do Shiryu contra o Shura de Capricórnio, que pra mim é a melhor luta, quer dizer, é a segunda melhor luta de tudo que acontece nos Cavaleiros do Zodíaco, pensando em todas as sagas, de tudo que foi televisionado, né, produzido em anime. Essa luta, ele usa um golpe que era proibido, mas ele sabia que aquela... Era a única opção dele, exato. Né? E era aquilo ou era aquilo, cara, né? Então senão ele, não ia dar. Por mais que seja algo proibido, ele usou com sabedoria. Exatamente. E o desenvolvimento da sabedoria dele vem por um estímulo contínuo do seu mestre, o Doku, que o tempo inteiro o testa a ponto de chegar em um momento e falar, agora sim, nós não somos mais mestre e discípulo, nós somos companheiros de luta. Cara, essa parada é muito legal. E aí o Shiryu começa a chorar, né? Porque ele preservou... É o reconhecimento, né, que ele tá tendo ali do mestre dele. É muito legal. Agora, a gente também pode dizer de outras características do Shiryu que são um tanto quanto diferentes dessa, né? Tem uma outra leitura do Shiryu aqui, né? Shiryu é aquele que usa um shampoo incrível que deixa o seu cabelo de forma que muita gente gostaria de ter. Ele tem tendências a pegar sol na laje, né? Eu não sei porque ele quer toda hora tirar a roupa pra lutar. É incrível, ele só sabe tirar a roupa. Coloca a armadura, aí a armadura tá lá, novinha, bonitinha, restaurada, né? Pra ele se proteger dos Cavaleiros de Ouro. Primeira oportunidade que ele tem, o que ele faz? Ficar peladão, porra. Tira. O negócio é ficar sem camisa. Acho que ele quer fazer parte. Ele quer sair do grupo dos 5 lá do Cavaleiro de Bronze e quer entrar nos Havaianos, alguma parada dessa aí, cara. Não sei qual é dele. Mas a parada é a seguinte. Além disso, ele tem tendências suicidas, né, cara? Ele fica descobrindo novas formas de morrer. É impressionante. Sim, ele adora se matar. Ele adora. Adora ir pras portas do inferno. Quantas vezes ele já foi lá no visitar o inferno? 4? Visitar os portões do submundo, né? E pro inferno, literalmente, ele foi 2. É incrível. Vamos lá. Na luta no Torneio Galáctico contra o Seiya, o coração dele parou. Parou. Morreu.
Ponto. Morreu. Estava morrendo, né? A gente vai explicar isso. Na luta contra... Na luta não, quando ele vai ajudar o Seiya. Faz Jamiel, né, pra ajudar o Seiya e a recuperar a própria armadura dele. Sim. Vai lá dar o sangue pra ressuscitar as armaduras quebradas, né? Aí ele fica todo branco lá, porque perdeu... Tem anemia. Perdeu não sei quantos litros de sangue. Ele tem sangue infinito também, Ele tem sangue infinito, porque mesmo depois disso ele vai lutar. O Mu fala pra ele, né? O Mu, que é o cavaleiro de ouro de Ares, né? Ele que restaurou as armaduras. Ele fala pro Shiryu, agora você não pode ter nenhum arranhão, porque se você tiver um arranhão, você vai morrer. Aí o que acontece? Aí ele simplesmente tira a armadura de novo, né? Óbvio. Pra lutar. E aí vai lutar. E aí sangra infinitamente. E ele vai lutar contra o dragão negro, né? Quem não lembra lá dos cavaleiros negros que ajudam o Ikki. Aliás, isso é uma coisa muito legal. Assim, essa parte é meio chatinha no desenho, mas no anime, né? Mas é muito legal, assim, o quanto, né, eles vão lutando contra seus próprios demônios. É verdade. Yoga contra o Cisne Negro, né? O Shun contra o Andrômeda Negro e assim por diante. O Shiryu contra o Dragão Negro. E tem uma estação ali enorme. Isso representa, né, exatamente eles passando, né, por lutando contra seus próprios demônios para poderem chegar lá no santuário, né, no lugar Porque sagrado. Não é possível chegar em um lugar mais elevado sem visitar a escuridão. Exatamente. Já dizia Carl Jung, né, cara? Uhum. Pois é, Carl Gustav Jung. É ídolo. Jung é ídolo. Agora, quando ele tem essa frase, né? Não é possível alcançar a iluminação sem visitar a escuridão, né? Ou algo parecido com isso. Então, essa relação eu não tinha pensado aqui, surgiu aí muito boa. Agora, na luta contra o dragão negro, dragão negro é super forte, né? É super forte. É nítido que ele é, dentre os Cavaleiros Negros, o mais forte. Mais forte. Porque o Shiryu também é o mais forte, né? Convenhamos. O Ikki me parece um pouco mais forte, mas o Shiryu é o melhor. Pronto. E aí, foi mal aí, se você não gosta, mas enfim. Quando rola essa luta e ele perde sangue pra caramba, ele também tá quase morrendo, né? Mas vai lá o Shiryu Negro e salva ele, né? Pra quem não lembra, ele tem o poder de tirar vidas, mas também de curar, né? De salvar. Então o Shiryu Negro salva ele. Mas nesse momento ele não faz uma visita aos portões do submundo. Mas é um momento intenso ali. Agora, na luta contra o Máscara da Morte... Aí é que ele vai literalmente pro inferno. Duas vezes. Ele vai e volta, não satisfeito, ele vai de novo. Eu vou ver como é que é o inferno. Vou pegar sol no inferno, vou tirar a roupa no inferno. É o que ele gosta de fazer. É o que faltava, né? Ele já tirou a armadura em todos os lugares, já ficou sem camisa em todos os lugares ali do anime. Faltava o quê? O inferno. Então vamos tirar a camisa hoje. Vou voltar pro inferno. Porque ele foi a primeira vez, não tirou a camisa. Ah, verdade. Ele foi a primeira vez, a Athena foi lá, salvou. Aí ele falou o quê? Pô, Athena, eu não tirei minha camisa, cara. Deixa eu ir lá de volta pra eu tirar minha armadura e ficar sem camisa no anime. Ele é tão incrível, amor, que ele tirou a roupa no espaço, cara. Porra, ele lutando contra o Capricórnio. É verdade. Ele tira a roupa lá antes, a armadura quebra, né, e tal. Aí o escudo dele quebra. Aí o escudo quebra, ele fala, não preciso mais dessa porcaria dessa armadura aqui, beleza? Então vamos fazer um passeio. Ele nunca precisa da armadura, é impressionante. Aí mete lá o último dragão, que é o golpe proibido, blá blá blá, e vai pro espaço. E aí tá lá, saindo na atmosfera, que ele tá sem roupa. Óbvio, é o que ele gosta de fazer pra caramba. Mas brincadeiras à parte, tem um motivo pra ele ficar sem roupa, né? Que a gente tava analisando aí. Ele, quem não lembra, ele tem o escudo mais poderoso dentre as armaduras de bronze e o punho mais poderoso. O punho mais forte. E quando na luta do Torneio Galáctico, o Seiya encontra uma forma, eles lutam, né, um contra o outro. Que, aliás, essa luta, inclusive, fortalece o relacionamento entre eles, né? Muito, muito forte isso. O Seiya encontra uma forma de derrotar o escudo e o punho, que se não fosse isso, ele ia perder a luta, fácil. A medição de escala de poder do próprio Torneio Galáctico mostra que o Shiryu é mais forte. E aí, quando ele consegue isso, o Shiryu destrói o punho, ele mesmo, com o seu punho, destrói o seu próprio escudo, né? Ele soca o seu escudo. E aí, os dois eram mais fortes, só os dois poderiam se destruir. Que é uma lenda isso, inclusive, né? E quando esse evento acontece, a nossa interpretação é que rola um gatilho ali nele de que ele não tem a necessidade da armadura, já que o mais forte
foi destruído. Então por que eu uso armadura, né? Não pra que eu preciso disso? Preciso só do meu poder, né? O poder mais verdadeiramente eu. E aí ele entra o segundo gatilho aí, o segundo insight, é que a armadura pode limitar o seu verdadeiro potencial, que tá escondido por trás de toda aquela armadura, né? Exatamente. Então a gente tenta fazer uma interpretação aqui maneira de que o cara não tá afim só de pegar sol aí e pegar um bronze, né? Mas que ele faz isso... Repara, sempre que ele vai enfrentar alguém, ele vai vencer aquele alguém, ele tira a armadura, cara. É bizarro. Quando ele tá no ápice, né, da luta, né? Ele fala, não, vou tirar essa armadura, porque na verdade agora eu preciso do maior poder que eu puder. E se o punho mais forte, né, e o escudo também mais poderoso, eles já foram destruídos, cara, não, eu preciso nesse momento muito mais do que isso, né? Então eu tenho que achar o meu verdadeiro poder dentro de mim. Então, né, tira aquela couraça toda, aquela armadura toda, né, pra se conectar mais com o seu poder. E ele é muito poderoso, né? O Doku fala pra ele que se ele conseguisse utilizar o último dragão de uma maneira não suicida, que acaba sendo, um golpe suicida, ele é o golpe mais poderoso que tem. Né? Seria o golpe mais poderoso ele ser um cavaleiro invencível, né? Então ele tem essa coisa, ele lida com muito poder, ele constrói um relacionamento muito forte com a Shunrei, né? Que tá sempre rezando por ele, é sempre parceira, ajudando, cuidando, ele é muito grato. Então tem toda essa construção de um estereótipo muito... tem um cara muito maneiro, um cara muito sábio, muito inteligente, ele sempre tem uma história... Sabe aquele amigo que tu tem de bar, que sempre tem uma história pra contar? Porra, é o Shiryu, cara. Sempre sabe tudo ali, nos momentos onde tem que rolar alguma historinha explicando, quem conta é o Shiryu. Exatamente, cara, ele é o contador, ele é o storyteller da parada ali. Mas... vamos entrar num capítulo aqui específico do que acontece com o Shiryu. O fato dele se sacrificar muito, agora falando sério, né? A gente ficou brincando de tendências suicidas e tudo, isso é uma parada muito séria, mas ele se sacrifica muito pelos seus amigos, né? Ele doa o seu sangue pra recuperar a armadura e se sacrifica pra permitir que os cavaleiros progridam na história. Ele não vê limites. Não vê limites. Pra ele poder ajudar os seus amigos e fazer o que tem que ser feito. Ele é uma representação extrema. Cego. Cara, é verdade, ele fica cego. Esqueceu de falar isso. Fica cego. Ele cega os seus olhos. Ele se cega. Cega. Ele não fica cego, ele se cega. Para enfrentar o guerreiro, o Algol de Perseu, que usa o escudo da Medusa, né? Que não lembra, petrifica ali os seus oponentes, tal como na mitologia, né? E agora é interessante, o cara venceu a cegueira, venceu a anemia, venceu o câncer. O cara é incrível, maluco. Porra, sangue infinito, né? O cara é incrível, ele é sensacional. Vai no espaço, tira a roupa onde quiser. Imagina, o cara tira a roupa onde ele quiser. Botou 4 vezes da morte. 4 vezes da morte. Ele é incrível, de fato. Acabou o episódio, beleza, valeu. Brincadeira, obrigada, mas vamos lá. Gente. Olha só, ele viveu experiências efetivas de quase morte. Né? O que é viver uma experiência de quase morte? A experiência de quase morte, inclusive, é um conceito que a gente tem, né? Dentro da medicina, da psiquiatria, né? Porque, de fato, quando acontecem esses tipos de experiências, né? Que a pessoa quase morre, né? Seja por uma parada cardíaca, por... sei lá, qualquer questão aí que ela esteja, né, à beira da morte, digamos assim, ela tem diversos pontos em comum que ela acaba acontecendo de experiências com ela durante esse momento, né, de quase morte, né? E eu trouxe aqui uma pesquisa que foi feita pelo pioneiro nessa área, que deu essa classificação, né, do experiência de quase morte. Foi um psicólogo, né? Ele é um médico e, se eu não me engano, ele é psiquiatra. Psiquiatra. Se eu não me engano. É o Raymond Moody Jr. Ele tornou isso muito famoso. Foi na década de 70, Foi né? na década de 70. Ele lançou o primeiro livro dele foi best-seller no assunto. Mas você sabe que teve eu acho que sim, um psicólogo chamado Victor Egg,
Eu não sei se o sobrenome dele se pronuncia dessa forma, tá? Mas ele, muito antes disso, 1800 e pouco, já fazia alguns estudos em relação a essa experiência de visitar o portão do inferno. Sabe? O túnel, a luz do túnel. O túnel, essa coisa o túnel. Que muitas pessoas vivenciam em momentos, sei lá, de porque assim, na verdade... desligar, a gente o cérebro já tá desligando. Porque na verdade a gente já tem, né, assim, relatos, né, de experiência quase-morte há muito tempo. Mas o Raymond Moody Jr., ele ficou mais conhecido, né, por ele, primeiro, ter feito uma pesquisa mundial. Ele foi o primeiro que fez uma pesquisa mais extensa nesse assunto, né? Então, assim, pegando pessoas de culturas diferentes para ver se de fato essa experiência ela se repetia dependendo da cultura, né? E ele viu que tinham 8 pontos que de fato eram muito comuns entre qualquer um que tinha esse tipo de experiência, que são o sentir-se fora do corpo, né? Aquela sensação de que você saiu do seu corpo, muitas chegavam até a ver o seu próprio corpo, né? Atravessar o túnel, né? E chegar numa outra dimensão. Outra dimensão. Olha aí. O Saga tem que voltar, óbvio. Pra que eu dei a deixa? Oh, meu Deus. Porra, é porque o inconsciente leva a isso, entendeu? Tá bom. Domina o consciente, né? Tá certo. Aí... Não vamos falar de inconsciente agora. Então, né, essa questão do túnel, né, ela também sempre se repetia, independente da cultura que a pessoa estava inserida. Ver uma luz brilhante, ou estar acompanhado de um ser de luz. Isso sempre também se repetia. Perceber a presença de parentes e amigos, né, às vezes ver... E às vezes só sentir mesmo, né? Sentir aquele amor, aquele afeto, né, em volta de você. Assistir a todos os eventos da própria vida. Então é como se você estivesse assim numa sala em volta de você, passando todos os eventos que aconteceram na tua vida, só que você vendo a partir de uma outra perspectiva. Não de você fazendo aquelas coisas, mas sim de uma outra perspectiva. Se tiver alguém com você, como aquela pessoa estava vendo o que você estava fazendo. Então, por isso que normalmente, né, as pessoas que têm esse tipo de experiência acabam voltando muito mais empáticas. O que acontece após uma experiência como essa, né? Exatamente. O Shiryu, ele se intensifica, de fato, né? Ele vai cada vez mais, se você perceber, cada vez mais que ele volta mais sábio. Exatamente. Né? Isso não significa que a galera aí que tá ouvindo tem que viver experiências dessa pra se tornar mais sábio, não, tá? Não, pelo amor de Deus. Uma sensação, outro ponto, uma sensação de paz, de amor e conforto a que nunca experimentaram na vida e não tem nem palavras para definir. E o Shiryu vive isso representado pela gratidão. Pela gratidão. Quando ele tá cego lá, tem um momento que ele tá trabalhando ali, né, e tal, tá longe dos Cavaleiros de Bronze, e ele para e faz uma reflexão. Puta, eu gosto tanto de fazer isso, de trabalhar com esse sentimento de que tá tudo bem, né? Mente vazia, tranquilo, numa boa. E aí ele fala o quanto ele é grato a esse tipo de experiência, e foi depois de ter passado por algumas boas aí, né? Exatamente, porque de fato, né, esse tipo de experiência traz um propósito maior. Porque normalmente, né, o que se vê, né, nas pessoas que têm esse tipo de experiência, né, de quase morte, é que na verdade, muitas pessoas acham que, né, é uma segunda vida, né, uma segunda chance. Ver a vida com outros olhos. E tal, mas não é esse o sentimento. Na verdade, é um sentimento de luto. Por quê? Porque você estava num lugar totalmente de paz, de amor, de conforto, e a sensação que tem é de que você foi puxado de volta, arrancado. Isso é bizarro, né? Arrancado daquele lugar de volta pro seu corpo. E aí, quando você acorda no seu corpo tá como? Se você passou por uma experiência de quase morte, cara, teu corpo não tá legal. Ele tá com dor, ele tá machucado,
Ele tá, né, muitas vezes você ficou em coma, né, enfim, você, cara, não tá num ambiente maravilhoso como você tava quando tava tendo essa experiência, né, de quase morte. Então, o que a gente encontra muito depois, né, o pós dessa experiência, é esse sentimento de luto, né, e não sentir mais medo da morte. Eu vejo que o não sentir mais medo da morte no Shiryu é extremamente evidenciado. Ele não ele não teme em nenhum momento. Cada eu tenho que me vez cegar, vou me mais. cegar. Eu tenho que ir pro espaço, eu vou pro espaço. Ele não tem limite. Eu tenho que tirar a roupa, eu vou tirar a roupa. Não, mas isso aí é normal. Isso Não, aí tô ele brincando. faz com prazer. Não, mas assim, ó, tem essa coisa da experiência de quase morte tem muitas facetas, não é um assunto amarrado, fechado, Não, tem de muita forma coisa alguma, tem pra muita estudar a coisa. respeito, e uma das linhas de pensamento científicas por trás disso é que a experiência de quase morte são alucinações complexas que acontecem no cérebro pela falta de oxigenação naquele momento, que é um estágio final no processo de morte. E a morte é um processo. Um monte de coisa vai deixando de funcionar. E quando chega num estágio ali que tá prestes a desligar e a oxigenação já não é suficiente, o cérebro começa a ter comportamentos específicos que podem produzir alucinações. Isso é uma corrente de pensamento. Porque, na verdade, isso já foi refutado por alguns especialistas. A maioria refuta. Porque, na verdade, as alucinações, normalmente são muito confusas, muito difusas. É muito embaralhado. As tipo pessoas sonho. não têm uma clareza a respeito da alucinação. São coisas que geram muita ansiedade. Normalmente, a alucinação não é uma parada maneira. Você não tem uma alucinação maneira. Normalmente é algo que te dá medo, que te traz pensamentos mais negativos. E essa experiência de quase morte é o contrário, te traz sentimentos muito positivos. Isso me lembra o seguinte, tem uma pesquisa de 2000 se eu não estou enganado, aconteceu no período de 2008 a 2014, que um médico, psiquiatra, e eu não lembro ali os envolvidos específicos, mas fizeram uma pesquisa com 300 e poucas pessoas, acho que foram 344, que, né, não é uma pesquisa que você escolhe fazer, ela é uma pesquisa feita sobre uma ocorrência. Qual? Uhum. Pessoas que têm ataque cardíaco. Uhum. Então, e o coração para, literalmente. Elas são diagnosticadas como clinicamente mortas. E aí, o que se identificou? Depois, né, que tentaram ressuscitar ali, fazendo toda a descarga elétrica, todo aquele processo, cerca de 18% dessas, ao longo desse período, de 2008 a 2014, voltaram. Voltaram à vida. E relataram, elas relataram essa experiência do túnel, da luz e tudo que você relatou aqui, e relataram com muita clareza. Exatamente. O filme é contado com muita precisão. E aí chegaram a uma conclusão extremamente interessante, que mesmo que haja o óbito, isso que eu vou falar agora pode ser uma viagem, né? Mas mesmo que haja o óbito do corpo físico, leva-se cerca de 3 minutos até que a consciência realmente se desligue. Uhum. Por quê? Se você morreu, como é que quando você volta, né, algum tempo depois de receber os choques e tudo, como é que você lembra do que aconteceu? Porque a consciência ainda tá de alguma forma ativada. Então, como é que você teve toda essa percepção a respeito de tudo lembra isso, disso? Né? E aí começa a se falar de umas paradas que a galera, alguns caem em cima, zoam, sacaneiam, que é a alma quântica, né? Também nego agora adora dar nome para as coisas que são, tudo bem, eu não sei aí se é uma questão quântica, mesmo porque eu não entendo sobre disso, mas deu-se um nome chamado alma quântica, que talvez exista algo que não é o cérebro que produz aquela consciência, mas ele é um veículo para transmiti-la e reproduzi-la. Olha isso. Que bacana. Então, teoricamente, a consciência está em algum outro lugar, né? Talvez uma alma quântica. E aí, como é que se explica isso? Não tem estudos ainda para declarar. Ainda não tem explicação. A gente pode fazer diversos tipos de explicação religiosa, né? Falar de espiritualidade, mas que eu acho que não vem aqui ao caso. E a gente falou tanto isso pra dizer por quê, né? Por que isso? Porque é uma das coisas que mais marca o Shiryu ao longo de todo o Cavaleiro Zodíaco. Ele quase morre toda hora. Sim, e durante todas essas experiências, a gente percebe que ele volta mais corajoso, ele volta com mais sabedoria, ele volta com uma nova visão a respeito do que ele tá fazendo, do porquê ele tá fazendo.
E talvez isso faça, inclusive, né? Pensa, pô, o cara tem, vou chamar de oportunidades de retornar aqui. Que ele entende e se melhora, né? É porque tem aquela coisa, ou você melhora com um conselho, um planejamento, ou você melhora e muda com um susto, né? Alguma coisa assim. No amor ou na dor. Exato. E aí ele viveu várias vezes a dor ali que o levou à construção de uma sabedoria direcionada pra ele. Além de tudo, teve um mestre incrível, uma mulher incrível ao seu lado, né? Tudo isso. Então ele tem uma série de fatores que contribuem através de sangue, suor e lágrimas, cegueira, né? Também, viagens ao espaço, ao inferno. Sem camisa. E tirar roupa. Tudo isso levou ele a se tornar muito sábio. É por isso que provavelmente ele tem uma sabedoria muito mais aflorada, comparada aos demais. Os outros cavaleiros. O que não significa que os outros não sejam bons nas suas são suas bons áreas. nas suas próprias particularidades, né? O Seiya, por exemplo, é bom em café com leite. Sacanagem, foi mal aí. Mas, galera, o Seiya é protegido, né? Sabemos disso. Ele é muito protegido. Mas ele é um símbolo extremo de determinação. É verdade. Ele é. Mas a gente vai falar em algum momento dos demais aqui, né? A gente fala dos outros cavaleiros. Exatamente. Depois. E com isso, a gente conclui mais um episódio aqui do Terapia Nerd, falando do nosso querido Shiryu, cavaleiro brilhante. Mais uma pessoa, eu vou chamar de pessoa, tá? Beleza? Que eu queria ter como amigo, cara. Eu queria ter amigo. Eu queria estar gravando aqui, imagina, ele gravando com a gente. Aqui, porra, é sensacional a gente entrevistando o Shiryu. Aí a gente ia descobrir... exatamente, a gente ia poder perguntar pra ele sobre o cabelo. Sobre o cabelo. Sobre o cabelo. Tu quer saber o shampoo, né? Isso aí. Entendi. Eu querendo saber da experiência de morte, ele quer saber do shampoo. Pois é. E a gente se vê no próximo episódio do Terapia Nerd. Tchau!